Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na aula de ciências, tá? Obrigada a vocês que estão em casa, que tiraram o seu tempo, né? Para poder assistir essa aula. Estou aí com o caderno de vocês, o material, caneta para anotar as coisas mais importantes. Parabéns pelo seu protagonismo e sua responsabilidade. E espero que vocês estejam bem na casa de vocês, com muita saúde e toda a família, tá? Meu nome é Marisa Araújo, tá? Professora de ciências, agora uma aula do 9º ano, referente ao PET 2, semana 1, tá? Do ensino fundamental. Então, com vocês, a ciência fácil com a Marizinha. Qual é a habilidade que nós iremos desenvolver hoje? Iremos desenvolver o que? Ó, investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica, tá? Então, basicamente o quê? Mudanças de estado físico da matéria. Matéria fácil, né? Bem tranquila. Então, vamos lá. Estados físicos da matéria. Didaticamente, nós vamos explicar, né, que a matéria, ela é constituída de, vocês lembram das unidades estruturais, que eu já expliquei em outras aulas, que são o quê? Átomos e moléculas, né? Toda a matéria é formada aí por átomos e moléculas. Então, esse GIF aqui mostrando a molécula girando, essa molécula aqui, ó, ela tem na cor verde o cloro, nós temos o carbono aqui no meio, e o hidrogênio. Então, é uma molécula o quê? Composta, estão lembrando? Tem mais de um elemento químico aí, tá? Então, a molécula composta girando, né? Mostrando aí que tudo é feito de unidades estruturais. No caso aqui, estou mostrando uma unidade estrutural, uma molécula, tá? Formada por vários átomos, cloro, hidrogênio e carbono. Eu vou representar aqui uma molécula de água, apesar de que ela ser H2O, ela é composta, né? Então, seria hidrogênio e oxigênio. Vou representar por uma bolinha aqui. Observem aqui o seguinte, que dependendo do estado de agregação entre as moléculas, a matéria pode estar, para fins didáticos, em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Vamos observar as características. Às vezes, ocorre uma confusão na hora de descrever esses 3 estados. Primeiramente, vamos pensar em distância entre as moléculas. No estado sólido, as moléculas estão bem o quê? Próximas uma das outras. Aí você diz, no estado líquido elas estão mais afastadas. E no gasoso, mais afastado ainda. Mais ou menos, porque a gente pode falar que a distância entre as moléculas no estado sólido e líquido são bem próximas. A palavra melhor para você descrever a diferença do sólido para o líquido é a organização ou a desordem, também chamada de entropia. Aqui no caso, no sólido, a gente vai falar que as moléculas estão mais o quê? Mais organizadas, tá? Organizadas aqui. Vai caber a palavra. E aqui elas estão mais o quê? Desorganizadas, tá? Uma maior desordem, uma maior entropia. Uai, Marisa, por que que isso ocorre? Isso é interessante. Agora, no líquido está muito mais desorganizado, tá, gente? Vamos ver por que que isso ocorre. Existem alguns fatores que vão agir aí entre essas moléculas, né? As moléculas interagem uma com as outras. Então, nós temos forças. Força de atração tentando aproximar as moléculas, tá? Forças de repulsão tentando expulsar as moléculas. Energia térmica. A energia térmica aumenta a agitação. Se aumenta a agitação da molécula, vai contribuir para essa desordem, tá certo? Então, vamos lembrar aqui, FC, eu vou chamar de força de coesão e eu vou chamar de força térmica,
que é o FT, como essa energia que causa agitação. Tá certo? Então, olha que interessante. No estado sólido, as moléculas estão vibrando no mesmo lugar. Olhe para mim aqui, ó, estou vibrando no mesmo lugar. Uai, Marisa, é por isso que quando eu pego um gelo naquela forminha e tiro e coloco na mesa, ele fica no mesmo formato. Sim, porque as moléculas estão vibrando no mesmo lugar. Então, ele vai continuar aí com aquela forma, tá certo? Agora, no líquido, o que vocês estão enxergando aqui nessa imagem? Elas estão girando também. Então, o líquido, além de vibrar, elas vão o quê? Girar. Por isso que se eu entornar, vem aqui na minha bancada, eu não vou fazer isso, tá, gente? Mas se eu entornar a água aqui, ela vai rolar e vai o quê? Cair no chão. Por que a água vai rolar e o gelo não vai rolar? Porque o gelo está só vibrando e a água aqui, as moléculas estão girando. Por isso que a água entorna, entendeu? Tá certo? Voltando aqui. Agora, no estado gasoso, olha, ela está vibrando, ela está girando e ela está fazendo rotação e translação, girando em torno de outras. O que fez essa mudança aí de agitação? A energia, a força térmica. Uai, Marisa, então, para eu passar do estado sólido para líquido, líquido para gasoso, eu tenho que fazer o quê, gente? Aumentar a temperatura, tá? Então, quando eu aqueço a água, eu vou dar mais força térmica, tá? Energia térmica vai brigar com a força de coesão. Quem vai ganhar? A força térmica. E aí ela muda de estado físico, tá certo? Quanto mais eu aumento a temperatura, mais força térmica eu vou dando para vencer a força de coesão. Então, se eu pego a água e ponho na geladeira, eu estou reduzindo a força térmica e aumentando a força de coesão. Muito interessante, não é? Química também é lindo. Então, vamos lá. Por tudo isso que eu falei, no sólido, os constituintes estão muito próximos, tem a forma e volume fixos. O gelo vai sair da forma do ambiente que o contém, do recipiente que o contém, né? Se for quadrado, se for redondo. No líquido, eles estão mais próximos, mas eles estão desorganizados. É a palavra-chave, que também eu chamo de entropia, que é desordem, tá? A forma é variável, se meu copo for fino, se meu copo for pequeno, se meu copo for largo, ela vai variar a forma, porque ela rola, então ela acompanha aí a forma do recipiente. E o volume é constante. Se eu colocar 200 ml de água, vai permanecer 200 ml num copo quadrado, num copo grande, num copo pequeno, ou se eu jogar no chão, permanece 200 ml. Então, o volume aí não vai alterar, tá certo? Agora, o gasoso, eles estão muito distantes, a forma são bem variáveis e o volume também. Se eu pegar um frasco de 200 ml, eu vou ter 200 ml de ar. Se eu tiver um frasco com 500 ml, vai ocupar ali o 500 ml. Então, o volume ali, ele vai variar, ok? Isso é importante de saber, tá? Recapitulando, quais são as forças que agem para a mudança de estado físico? Forças de coesão, que vai tentar aproximar, força de repulsão, que vai tentar afastar as moléculas ou os átomos, energia térmica, que vai aumentar a agitação, então a entropia, né, a desordem, tá? E lembrando que volume, densidade e forma vai variar de acordo com a temperatura e a pressão, tá? Bem, vamos voltar aí a essa questão da temperatura que eu falei com vocês, tá? Eu vou chamar de processo endotérmico aquele que absorve energia, onde, né, com aumento aí de temperatura. E exotérmico, aquele que libera energia, tá? Se eu queimar uma vela, é um processo exotérmico, tá liberando calor, né? Liberando energia. Então, beleza. Olha só.
Aqui eu tenho o estado sólido, tá? Lembrando que as moléculas estão próximas, tá? Aqui, como eu estou agitando, elas estão mais desorganizadas por causa aí da temperatura que está aumentando, tá? Mas no sólido, olha, elas estão aí vibrando no mesmo lugar, né? Mas, se eu aumentar a temperatura, eu estou aumentando a força térmica, tá? E aí, elas começam, então, a fazer rotação também, e aí eu vou passar de sólido para líquido. Como que chama a passagem de sólido para líquido? Anotem aí no caderno de vocês. Se chama fusão. Exemplo aí, a fusão do gelo. Gente, cada substância vai ter um ponto de fusão diferente, de ebulição também. Isso é uma característica dela. Por exemplo, a água, ela vai ter o ponto de fusão 0 graus. Então, abaixo de 0, eu tenho gelo, tá? À medida que você sai do 0 graus, você já vai começando a virar o quê? Estado líquido, tá certo? Isso vai variar. Eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouquinho, tá? Agora, se eu continuar, olha aqui o termômetro, aumentando a temperatura, tá certo? Eu vou passar de líquido para gasoso, né? Tá certo? E aí eu chamo de quê? Vaporização. Vai virar vapor. Marisa, é vapor ou é gás? É vapor, tá? Tem uma diferença, tá, gente? Porque o vapor, ele pode voltar a ser líquido de novo muito facilmente, né? Basta reduzir a temperatura. E no estado ambiente, ele não está no estado vapor. Ele está em outro estado, é líquido ou gasoso. A água, em temperatura ambiente, que a gente chama de 25 graus, né? Na CNTP, que são as condições naturais de temperatura e pressão, que é na química, isso é um parâmetro, né, que a gente deve seguir, que a gente vai colocar como 25 graus de temperatura ambiente, tá? A água está no estado líquido, então ela vai virar vapor e não gás, tá? Para ser gás, ela tem que ter também influência da pressão aí, para ela voltar para outro estado. Então, vai virar vapor pela vaporização. Então, vamos lembrar? Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização, tá? Agora, vocês perceberam que aqui houve um aumento da absorção de energia. Então, aqui houve um aumento de temperatura, tá? De sólido para gasoso, eu aumento a temperatura. Se eu quero voltar de gasoso para líquido e de líquido para sólido, ora, a força de coesão tem que vencer a energia térmica. O que você vai fazer? Tirar, reduzir a temperatura e reduzir a agitação das moléculas. Elas vão se acalmar, vão começar a se aproximar, a interagir, a força de coesão agindo e vai mudar, então, o estado físico. Então, aqui eu reduzi a temperatura, então eu ponho a minha água na geladeira, reduzo a temperatura, ela vai virar gelo. Então, aqui, ó, gasoso passando para líquido é liquefação, muito fácil, ó, lembra de líquido? Liquefação, tá? Também chamado de condensação. E de líquido para sólido é a solidificação, tá certo? Então, redução de temperatura. Pai, Marisa, só a temperatura que influencia? Não, a pressão também, mas elas são inversamente proporcionais. Se eu vou aumentar a temperatura, eu quero que elas vão ficar agitadas, eu vou liberar, eu vou o quê? Reduzir a pressão, dar mais espaço para elas. Então, eu posso ou aumentar a temperatura ou reduzir a pressão, são inversamente proporcionais, tá? Agora, se eu quiser passar de gasoso para sólido, eu vou fazer o quê? Eu posso ou reduzir a temperatura ou aumentar a pressão, tá? Como assim? Vou explicar para vocês uma coisa interessante. Olha, na casa de vocês tem o gás de cozinha. Você for aí na cozinha da mãe de vocês, agachar, pegar o gás. Não é gás, é um líquido. Ah, mas é gás de cozinha ou é líquido? O que será? Olha só que interessante. O gás de cozinha, como o nome diz, é um gás. Só que ele é colocado dentro do bujão e é feita uma pressão muito grande. Então, olha a pressão aqui, olha.
a pressão muito grande vai apertar, vai aproximar as moléculas, reduzir a agitação, e aí eu posso passar do estado gasoso para o estado líquido, tá? Mas aí, então, dentro do bujão de gás, a pressão está muito grande. Na hora que você abre o registro do gás, o que acontece? O gás volta ao estado gasoso, porque você reduziu a pressão e aí você acende o fogão. Então, esse é um exemplo interessante de como a pressão, ela aí ajuda na mudança do físico. E, além disso, a temperatura de ebulição, ela vai ser maior. Quando você coloca um feijão na panela de pressão, a pressão está tão grande que para aquela força térmica ganhar da força de coesão, a temperatura tem que ser maior. Então, vai cozinhar o alimento muito mais rapidamente quando você também coloca ali pressão, tá? Então, a gente aprendendo aí na cozinha de vocês, química. Eu quero mostrar para vocês a diferença, tá, gente? Entre, voltando aqui, tem 3 tipos de vaporização. Evaporação, ebulição e calefação. Na evaporação, é um processo lento e ocorre abaixo da temperatura de ebulição. Exemplo, lavou uma roupa, colocou no varal, sozinha ali, o líquido virou vapor. Lento, evaporação. Ebulição, você coloca todo aquele líquido ali para aquecer, né, a fervura do líquido. Quando você põe a água para fazer café, você está colocando fogo ali, né, e vai ser um pouco mais rápido, tá, do que o processo natural ali da evaporação. E o outro aqui, calefação. Se eu pegar uma gota d'água e pingar na frigideira, ele vai evaporar imediatamente. Então, é extremamente rápido, tá, o vapor d'água numa chapa quente. Olha que interessante, gráfico mostrando a mudança do físico. Eu tenho aqui temperatura e tenho o tempo. Olha, o sólido aqui está menos 20 graus, foi aumentando a temperatura ao longo do tempo, quando chegou em 0 graus, começou a virar líquido. Então, aqui, nessa parte que está na horizontal, eu tenho S mais L, sólido mais líquido, porque o gelo devagarzinho vai virando líquido. Então, você tem gelo e tem líquido misturado ali. Beleza. Então, agora, quando eu tenho essa seta ascendente aqui, passou na temperatura de 0 graus, todo mundo entrou em estado líquido, tá? Esse outro aqui, mostrando agora, o líquido, a água, foi aumentando, 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 quando chegou a 100 graus, paralisou aqui nos 100 graus e vai mudar, então, de líquido para vapor. Então, nessa faixa, eu estou com L mais V, líquido e vapor, porque estão mudando aos poucos. E depois eu vou ter somente o quê? Vapor. Então, nessa parte horizontal, eu tenho 2, líquido e vapor, ou sólido e líquido. E nessa parte mais inclinada, eu tenho ou líquido, ou vapor, ou sólido, tá? Um exercício interessante aqui, olha, para desenvolver e exercitar, tá? Olha que interessante. Aqui está mostrando a mudança de estado de uma massa de água em função da quantidade de calor. Então, eu tenho aqui, A. Que estado que está o A, gente? Presta atenção aqui. Se é água abaixo de 0 graus, eu estou em que estado? Espera aí, só um pouquinho. Estado sólido. Chegou no 0 graus, eu vou ter o quê? Sólido mais líquido. Aqui eu vou ter o quê? Líquido. E aqui vai começar a entrar em vapor, que vai ser líquido mais vapor. Aqui mostra que a substância é pura, porque a passagem aqui, olha, é na mesma temperatura. Se ela for uma mistura, o gráfico aqui vai ficar inclinado, porque vai precisar de várias temperaturas para mudar o estado aí de várias substâncias, tá certo? Então, isso aqui eu já perguntei para vocês, dos trechos. Só um exemplo rapidinho aqui. Marisa, metano é só do líquido ou gasoso? Se o ponto de fusão é menos 183, como é que eu vou saber? Ebulição 162. Pensa na temperatura ambiente, 25 graus. 25 graus vai estar aqui, antes da fusão. Tá? Opa, desculpa. Marisa do céu. Aqui, 25 graus está aqui,
né? Então, ele está no estado de quê? De vapor à temperatura ambiente, que já ferveu, tá? No caso da água, o 25 está aqui no meio. Então, a água está no estado do quê? Líquido. Então, você coloca o 25, tá? Para você descobrir, em temperatura ambiente, qual estado que ele está. Essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos sobre os estados físicos da matéria, as forças que vão agir aí de coesão, a força térmica, né? E as características aí da estrutura da matéria. Espero que tenham gostado, façam revisão aí do material de vocês e um grande beijo da Marizinha.